Imagine viver sob o peso de correntes invisíveis, dia após dia, sem esperança de mudança. Essa era a realidade do povo hebreu no Egito. Durante séculos, eles suportaram o fardo esmagador da escravidão, construindo os monumentos de um império que não lhes dava nada além de opressão e sofrimento. Os gemidos do povo ecoavam pelos céus e parecia que nenhuma resposta viria. Mas Deus, que nunca se esquece de suas promessas, estava preparando algo extraordinário. Essa história não é apenas sobre Moisés, Faraó ou um milagre espetacular. É sobre um Deus que ouve o clamor de seus filhos, que entra nas situações mais desesperadoras e transforma o impossível em uma vitória. É sobre fé diante do medo, confiança no meio da dúvida e um livramento que marcou a história da humanidade. Hoje, vamos mergulhar na narrativa épica da libertação do povo hebreu. Vamos caminhar pelas ruas de um Egito opressor, sentir o peso do confronto entre Moisés e Faraó e presenciar o poder de Deus dividindo o mar em duas muralhas de água. Mas mais do que isso, vamos refletir sobre como essa história milenar ainda fala diretamente aos nossos corações e desafios. Se você já enfrentou momentos em que parecia não haver saída, essa história é para você. Prepare-se para ver como Deus opera quando tudo parece perdido. Esta não é apenas uma história do passado, é uma lição viva de fé e esperança. O livro de Êxodo nos apresenta um momento crítico na história do povo hebreu. Depois de viverem pacificamente no Egito durante a época de José, a situação mudou drasticamente com o passar das gerações. Um novo faraó, que não conhecia José nem sua história, subiu ao poder. Ele via os hebreus como uma ameaça, pois sua população crescia rapidamente, o que despertava medo de que, em caso de guerra, eles se aliassem aos inimigos do Egito. Para controlar essa ameaça, o faraó tomou uma decisão cruel: escravizar o povo hebreu. Sob o jugo do Egito, os hebreus foram forçados a trabalhar em condições desumanas, construindo cidades como Pitom e Ramessés, projetadas para glorificar o faraó e o império egípcio. Eles eram tratados como meros instrumentos de produção, sujeitos a trabalhos pesados e constantes castigos. A escravidão, entretanto, não impediu que o povo continuasse a crescer, o que levou o faraó a ordenar algo ainda mais terrível: o extermínio de todos os meninos hebreus recém-nascidos. Era uma tentativa brutal de destruir sua força e reduzir a população masculina. No entanto, mesmo em meio a esse decreto cruel, Deus estava trabalhando nos bastidores. Um menino, nascido em segredo, foi salvo por sua mãe, que confiava que Deus tinha um plano maior. Ela o colocou em um cesto e o lançou no rio Nilo, onde ele foi encontrado pela filha de Faraó. Este menino recebeu o nome de Moisés e foi criado no palácio como um príncipe egípcio, enquanto sua mãe, em um gesto providencial, foi escolhida para ser sua ama de leite. Anos depois, Moisés descobriu sua verdadeira identidade como hebreu. Certo dia, ao presenciar um egípcio maltratando um escravo hebreu, ele interveio e acabou matando o agressor. Temendo pela sua vida, fugiu para o deserto de Midian, onde passou anos como pastor de ovelhas. Foi lá, no silêncio do deserto, que Deus o encontrou. Em um encontro transformador, Deus apareceu a Moisés em uma sarça ardente que não se consumia. Deus o chamou pelo nome e revelou seu plano: libertar os hebreus da escravidão e conduzi-los à terra prometida, a terra que havia jurado dar aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Moisés, porém, hesitou. Ele se sentia inadequado para uma missão tão grande e apresentou várias desculpas. Quem era ele para confrontar o faraó? Como o povo acreditaria nele? E, mais importante, como ele poderia falar com eloquência sendo um homem de fala pesada? Deus respondeu a cada dúvida de Moisés com paciência e poder. Ele prometeu estar com ele e deu sinais miraculosos para provar sua presença.
Moisés finalmente aceitou o chamado, mas não sem a ajuda de seu irmão, Arão, que serviria como seu porta-voz. Enquanto Moisés retornava ao Egito, Deus já estava movendo os corações do povo hebreu. Eles haviam clamado por libertação durante anos e agora, finalmente, Deus estava respondendo. Ele não apenas ouviu seu clamor, mas lembrou-se de sua aliança com os patriarcas, um lembrete de que Deus nunca esquece suas promessas. Para os hebreus, esse era um momento de esperança e expectativa. Moisés, o libertador enviado por Deus, chegou com uma mensagem de liberdade. Mas nem tudo foi fácil. Ao ouvir as primeiras palavras de Moisés, o faraó endureceu seu coração e tornou ainda mais pesado o trabalho do povo. Em vez de libertação imediata, os hebreus enfrentaram mais sofrimento. Eles começaram a duvidar de Moisés e até mesmo de Deus, questionando por que o livramento havia trazido mais dor. Esse momento de crise revela uma verdade importante sobre a caminhada de fé. Muitas vezes, antes de experimentarmos a liberdade, enfrentamos resistência e desafios. A promessa de Deus não significa ausência de dificuldades, mas sim a certeza de que Ele está no controle e cumprirá o que prometeu. No coração dessa história, vemos o caráter de Deus revelado. Ele não é indiferente ao sofrimento de seu povo. Ele ouve, vê e conhece suas dores. Ele não age apenas por compaixão, mas também por fidelidade às suas promessas. Para os hebreus, isso significava que Deus estava comprometido em livrá-los da opressão e guiá-los para um futuro de liberdade e propósito. Essa promessa não era apenas para os hebreus daquela época. Hoje, também somos chamados a confiar no Deus que nos liberta. Ele vê as áreas em nossas vidas onde estamos escravizados pelo medo, pelo pecado ou pelas circunstâncias. Assim como chamou Moisés para liderar seu povo, Ele nos convida a seguir em frente, confiando que suas promessas são verdadeiras. Enquanto Moisés preparava o caminho para enfrentar o faraó, o povo hebreu começava a vislumbrar a possibilidade de uma nova vida. Mas eles ainda precisariam aprender a confiar em Deus, mesmo diante dos obstáculos. A história estava apenas começando, e a promessa divina de libertação continuava viva. Essa é a mensagem central do primeiro capítulo dessa jornada. Deus não apenas promete libertar, mas age para cumprir sua palavra, mesmo quando a libertação parece distante. Ele é o Deus que ouve, que vê e que se importa profundamente com seu povo. Quando Moisés e Arão chegaram ao Egito com a missão divina de libertar o povo hebreu, o desafio que enfrentariam não era pequeno. O faraó era a figura mais poderosa do mundo conhecido naquela época, considerado pelos egípcios como um deus vivo. Confrontar sua autoridade era algo impensável. No entanto, Deus havia chamado Moisés com uma missão clara: exigir que o faraó libertasse seu povo para adorá-lo no deserto. Ao se apresentar diante do faraó, Moisés não levou apenas palavras, mas uma mensagem direta de Deus. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. No entanto, o faraó respondeu com desdém: quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Êxodo capítulo 5, versículos 1 e 2. Essa resposta revelou o coração endurecido do faraó e o desafio monumental que Moisés enfrentaria. O faraó não apenas rejeitou o pedido de Moisés, mas também aumentou o sofrimento do povo hebreu. Ele ordenou que o trabalho fosse intensificado, exigindo que os escravos continuassem produzindo tijolos, mas sem receber a palha necessária para a fabricação. O peso dessa opressão fez o povo se voltar contra Moisés, acusando-o de piorar sua situação. Moisés, por sua vez, levou suas dúvidas a Deus, perguntando por que ele havia enviado libertação, se tudo parecia ter piorado. Aqui aprendemos uma lição importante.
Muitas vezes, antes da vitória, enfrentamos momentos em que parece que tudo está indo na direção oposta. O povo hebreu esperava uma libertação imediata, mas Deus tinha um plano maior. Ele não apenas libertaria seu povo, mas demonstraria seu poder de forma tão clara que não restaria dúvida de que era o único Deus verdadeiro. Foi então que Deus renovou sua promessa a Moisés, garantindo que Faraó seria compelido a libertar os hebreus, mas não sem antes testemunhar o poder de Deus. Moisés e Arão retornaram ao Faraó, agora armados com sinais miraculosos dados pelo Senhor. Quando Arão lançou sua vara ao chão, ela se transformou em uma serpente. No entanto, os magos do Faraó replicaram o milagre com suas artes mágicas, e o coração do Faraó permaneceu endurecido. Ainda assim, a serpente de Arão engoliu as outras, mostrando que o poder de Deus era superior. O confronto continuou com uma série de pragas devastadoras. Cada praga era um golpe direto aos deuses egípcios e ao orgulho de Faraó. Desde a transformação do rio Nilo em sangue até as rãs, piolhos e moscas, cada evento sobrenatural mostrava o domínio absoluto de Deus sobre o Egito. Mas o coração do Faraó permanecia endurecido. As pragas seguintes trouxeram ainda mais destruição. A morte do gado, úlceras que afligiram os egípcios, chuva de granizo que devastou as plantações e uma nuvem de gafanhotos que consumiu o restante das colheitas. Por fim, Deus enviou trevas densas sobre o Egito, um golpe direto contra Ra, o deus do sol, que era central na religião egípcia. Mesmo assim, Faraó se recusava a libertar o povo. Enquanto isso, Deus continuava fortalecendo Moisés e preparando o coração do povo hebreu para o que estava por vir. Eles estavam aprendendo que a libertação não dependia de sua força ou de suas circunstâncias, mas do poder e da fidelidade de Deus. A última praga seria a mais terrível: a morte dos primogênitos. Deus instruiu Moisés a preparar o povo para o que viria. Cada família deveria sacrificar um cordeiro e marcar os umbrais de suas portas com o sangue do animal. Quando o anjo da morte passasse pelo Egito, as casas marcadas com o sangue seriam poupadas. Essa foi a primeira Páscoa, um evento que marcaria a história do povo de Israel para sempre. Naquela noite, o Egito foi tomado pelo luto. Desde o palácio de Faraó até as casas mais simples, todos perderam seus primogênitos. Finalmente, o Faraó cedeu e ordenou que os hebreus deixassem o Egito. Deus havia cumprido sua promessa de libertação. O confronto entre Moisés e Faraó nos ensina sobre a paciência de Deus e seu compromisso em revelar sua glória. Mesmo diante de corações endurecidos, Deus age com justiça e poder. Para nós, essa história é um lembrete de que mesmo quando enfrentamos resistência e oposição, Deus está no controle. Ele usa até mesmo as dificuldades para cumprir seus propósitos e mostrar que Ele é o único digno de nossa confiança e adoração. O Faraó, que se considerava invencível, foi humilhado diante do Deus de Israel. E o povo hebreu, que por tanto tempo viveu em opressão, estava prestes a experimentar a liberdade. Eles aprenderiam que Deus não apenas liberta, mas também guia e provê para os que confiam nele. A jornada ainda estava apenas começando. A partida para a liberdade. Com a última e devastadora praga sobre o Egito, a morte dos primogênitos, o Faraó finalmente ordenou que os hebreus saíssem. Depois de séculos de escravidão, o momento tão aguardado havia chegado. A liberdade estava à vista e o povo estava pronto para partir. Deus instruiu os hebreus a se prepararem rapidamente, com pães sem fermento e pertences já embalados, pois a partida seria imediata. Eles partiram em direção ao deserto, guiados por Moisés, o líder escolhido por Deus, e carregando consigo as promessas divinas. A saída dos hebreus não foi discreta.
Era uma multidão de centenas de milhares, composta por homens, mulheres, crianças e até mesmo animais. O povo saiu com pressa, mas também carregando despojos do Egito. Os egípcios, aterrorizados pelo poder de Deus, deram a eles prata, ouro e roupas, cumprindo a promessa divina de que os hebreus sairiam com abundância. Êxodo capítulo 12, versículo 36, nos lembra que Deus inclinou o coração dos egípcios a favor dos hebreus, mostrando que ele controla até mesmo os detalhes mais difíceis. Enquanto o povo partia, Deus estava presente em cada passo. Durante o dia, ele os guiava com uma coluna de nuvem e à noite com uma coluna de fogo que iluminava o caminho no deserto. Esses sinais visíveis não eram apenas uma direção física, mas também uma prova tangível de que Deus estava com eles. Mesmo em meio à incerteza, os hebreus podiam confiar que o Senhor os conduziria. Entretanto, a partida não foi completamente pacífica. No início, parecia que o faraó estava disposto a deixar o povo ir, mas logo mudou de ideia. O coração do faraó voltou a endurecer. E ele percebeu que perder os hebreus significava não apenas uma humilhação pessoal, mas também uma grande perda econômica para o Egito. Ele reuniu seu exército, incluindo carruagens e guerreiros experientes, e partiu em perseguição. Para o povo hebreu, a alegria inicial logo deu lugar ao pânico. Quando viram o exército egípcio se aproximando, sentiram-se encurralados. À sua frente estava o Mar Vermelho, e atrás deles os soldados egípcios prontos para atacá-los. Em um momento de desespero, eles clamaram a Moisés, dizendo: "Por que nos trouxeste aqui para morrer? Não havia sepulcros no Egito?" Êxodo capítulo 14, versículo 11. Essa reação revela uma lição importante. Mesmo após testemunharem o poder de Deus nas pragas, os hebreus ainda lutavam para confiar plenamente nele. Moisés, porém, permaneceu firme. Ele respondeu ao povo com uma das declarações mais poderosas das Escrituras: "Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que ele hoje vos fará." Êxodo capítulo 14, versículo 13. Essas palavras nos lembram que, nos momentos mais difíceis, quando nos sentimos cercados e sem saída, Deus está no controle. Ele luta por nós, mesmo quando tudo parece perdido. A situação parecia impossível, mas Deus já tinha um plano. Ele instruiu Moisés a levantar sua vara e estender a mão sobre o mar. O que aconteceu a seguir foi um dos milagres mais grandiosos da história bíblica. O mar se abriu e os hebreus passaram pelo meio em terra seca, com paredes de água à direita e à esquerda. Essa travessia foi mais do que uma fuga. Foi uma declaração do poder de Deus e de sua fidelidade ao cumprir suas promessas. Enquanto os hebreus atravessavam o Mar Vermelho, o exército de Faraó os seguiu. No entanto, Deus interveio novamente. Ele confundiu os egípcios, travando as rodas de suas carruagens e criando um caos entre eles. Quando o último hebreu saiu do mar, Moisés estendeu novamente sua mão e as águas retornaram ao lugar, cobrindo completamente o exército egípcio. Nenhum deles sobreviveu. O povo hebreu, ao chegar à outra margem, viu com seus próprios olhos o poder de Deus e como ele derrotou seus inimigos. Eles haviam saído do Egito não apenas como um povo livre, mas como um povo que agora conhecia, de forma tangível, o Deus que os havia libertado. Essa travessia nos ensina lições profundas para a vida hoje. Primeiro, ela nos lembra que Deus é especialista em abrir caminhos onde não há saída. Assim como ele abriu o Mar Vermelho para os hebreus, ele pode criar soluções miraculosas em nossas vidas, mesmo quando enfrentamos problemas que parecem impossíveis de resolver. Segundo, a história nos desafia a confiar em Deus, mesmo quando estamos cercados pelo medo. Os hebreus tinham todos os motivos para entrar em pânico, mas Moisés os encorajou a manter a fé e esperar no Senhor. Finalmente, vemos que a vitória pertence a Deus,
O exército mais poderoso da época foi derrotado não pelas mãos dos hebreus, mas pelo poder do Senhor. Essa verdade nos lembra que nossas batalhas não são nossas para lutar sozinhos. Quando confiamos em Deus, Ele luta por nós e nos dá a vitória. Assim, o povo de Israel estava finalmente livre. O Egito havia ficado para trás e diante deles estava a terra prometida. Mas a jornada estava apenas começando. Eles teriam que aprender a confiar em Deus em cada etapa do caminho, enquanto Ele os moldava como seu povo escolhido. A promessa de liberdade se tornava realidade, e o Deus que libertou ainda os guiaria fielmente. A travessia do Mar Vermelho. O momento mais crítico na jornada dos hebreus chegou quando se viram presos entre o exército egípcio e o imenso Mar Vermelho. Para eles, parecia não haver saída. Era uma situação impossível, e o pânico começou a se espalhar entre o povo. Eles haviam deixado o Egito às pressas, confiando na promessa de libertação de Deus, mas agora se encontravam diante de um obstáculo intransponível. As emoções eram intensas. Enquanto alguns clamavam a Deus por ajuda, outros se voltavam a Moisés em desespero, questionando sua liderança. Foi por falta de túmulos no Egito que nos trouxeste para morrer no deserto? Não te dissemos que nos deixasses em paz para que servíssemos aos egípcios? Êxodo capítulo 14, versículos 11 e 12. Esses lamentos não eram apenas palavras de medo. Revelavam também uma fé vacilante, um problema que marcaria a jornada do povo hebreu no deserto. Moisés, no entanto, permaneceu firme. Sua confiança em Deus era inabalável, mesmo diante de uma situação que parecia insustentável. Ele respondeu ao povo com palavras que ecoam até hoje: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que Ele hoje vos fará. Êxodo capítulo 14, versículo 13. Moisés sabia que Deus não os havia libertado do Egito apenas para abandoná-los no deserto. E então o milagre aconteceu. Deus instruiu Moisés a levantar sua vara e estender a mão sobre o mar. Ao fazer isso, um forte vento oriental soprou durante toda a noite, dividindo as águas do Mar Vermelho. No lugar onde antes havia uma barreira intransponível, formou-se um caminho seco, com muralhas de água à direita e à esquerda. Foi um espetáculo extraordinário, uma demonstração do poder absoluto de Deus. O povo de Israel começou a atravessar. Imagine a cena: uma vasta multidão de homens, mulheres, crianças e animais caminhando por um leito de rio exposto, rodeados por paredes de água. Cada passo era um ato de fé. Eles não sabiam quanto tempo o mar permaneceria aberto, mas confiaram no Deus que os conduzia. A coluna de fogo e a nuvem que haviam guiado o povo continuaram presentes, servindo como um lembrete visível da presença divina. Enquanto os hebreus atravessavam, o exército egípcio não ficou parado. Impulsionado pela obstinação do faraó, os soldados e suas carruagens avançaram pelo mesmo caminho. Parecia que a vitória que o povo de Israel tanto esperava poderia ser roubada no último momento. Mas Deus não havia terminado sua obra. Ele interveio de forma poderosa, confundindo os egípcios e travando as rodas de suas carruagens. Os soldados perceberam tarde demais que estavam lutando contra o próprio Deus. Quando o último hebreu alcançou a outra margem, Deus ordenou a Moisés que estendesse novamente sua mão sobre o mar. As águas, que haviam estado suspensas como paredes, voltaram ao seu lugar, cobrindo completamente o exército egípcio. Nenhum deles sobreviveu. Aquele que fora o maior exército do mundo na época foi derrotado, não por força humana, mas pela mão de Deus. Na outra margem, o povo de Israel finalmente estava livre. Eles testemunharam com seus próprios olhos o poder de Deus e a destruição de seus opressores. Foi um momento de êxtase e reverência. Moisés e os filhos de Israel entoaram um cântico ao Senhor, celebrando sua vitória.
Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Êxodo capítulo 15, versículo 1. Essa história não é apenas um relato de libertação física, é uma poderosa ilustração espiritual para nós hoje. Assim como os hebreus enfrentaram o Mar Vermelho, todos nós enfrentamos momentos em que nos sentimos encurralados. As dificuldades da vida, sejam elas financeiras, emocionais ou espirituais, podem parecer barreiras intransponíveis. Mas a travessia do Mar Vermelho nos lembra de que Deus é especialista em abrir caminhos onde não existem. Além disso, a reação do povo nos desafia a refletir sobre nossa própria fé. Quantas vezes, diante do medo, duvidamos das promessas de Deus? Assim como os hebreus, podemos ser rápidos em questionar quando as circunstâncias se tornam difíceis. Mas a resposta de Moisés nos encoraja. Estai quietos e vede o livramento do Senhor. Às vezes, a maior demonstração de fé é permanecer em silêncio e confiar que Deus está trabalhando, mesmo quando não vemos uma saída. Por fim, o colapso do exército egípcio nas águas do mar é um lembrete de que Deus é o único que pode trazer verdadeira justiça e libertação. Quando enfrentamos inimigos ou desafios que parecem invencíveis, não precisamos lutar sozinhos. Deus é aquele que luta por nós, que vence nossas batalhas e nos conduz à vitória. Com o Mar Vermelho atrás deles, os hebreus estavam agora livres para seguir em direção à terra prometida. Mas sua jornada estava apenas começando. Deus não apenas os libertou fisicamente, mas também começou a moldá-los como seu povo. Assim como eles precisariam aprender a confiar em Deus ao longo do caminho, nós também somos chamados a crescer em nossa fé, confiando que o mesmo Deus que abriu o mar continua conosco hoje. A reação do povo e o caminho adiante. A travessia do Mar Vermelho marcou um divisor de águas não apenas literal, mas espiritual na história do povo de Israel. O que aconteceu naquele dia foi algo extraordinário, algo que nenhuma geração jamais havia testemunhado. Os hebreus, que até pouco tempo atrás eram escravos no Egito, agora estavam do outro lado do mar, livres de seus opressores. Era um momento de celebração e reverência, mas também de reflexão sobre o poder de Deus e a fidelidade à sua promessa de libertação. Ao chegarem à margem oposta, uma onda de emoção tomou conta do povo. Depois do medo e da tensão que experimentaram ao ver o exército egípcio se aproximando, finalmente puderam respirar aliviados. Eles não estavam mais sendo perseguidos. O opressor que os subjugara por gerações fora derrotado de forma completa e definitiva. A resposta imediata foi um cântico de louvor. Moisés liderou o povo em uma celebração espontânea, entoando um hino que exaltava a glória de Deus. Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Êxodo capítulo 15, versículo 1. Este cântico se tornou uma expressão coletiva de gratidão e louvor, ecoando a alegria e a reverência que todos sentiam. Miriam, a profetisa e irmã de Moisés, também desempenhou um papel importante nesse momento. Com um tamborim nas mãos, ela liderou as mulheres em um cântico e dança, proclamando: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Êxodo capítulo 15, versículo 21. Era uma celebração de libertação, um reconhecimento público do poder divino que havia intervindo de forma tão poderosa em favor do povo. A música e a dança eram mais do que expressão de alegria. Eram formas de adoração e comunhão, unindo o povo em um só coração diante do Deus que o salvara. Contudo, a celebração não apagava o fato de que novos desafios os aguardavam. Eles haviam escapado do Egito, mas a jornada para a Terra Prometida estava apenas começando.
O deserto se estendia diante deles, um território desconhecido e inóspito. Esse período de transição seria crucial para moldar o caráter do povo de Israel e sua relação com Deus. O mesmo povo que acabara de cantar louvores ao Senhor seria, em breve, testado em sua fé e obediência. Essa parte da história nos oferece lições profundas. Primeiro, vemos a importância de reconhecer e celebrar as vitórias que Deus nos dá. Assim como os hebreus exaltaram a Deus após atravessar o Mar Vermelho, devemos ser rápidos em dar graças pelas bênçãos e livramentos que recebemos. Muitas vezes, estamos tão focados em nossas próximas batalhas que esquecemos de parar e agradecer por aquelas que já vencemos. A gratidão fortalece nossa fé e nos ajuda a manter o foco na fidelidade de Deus. No entanto, também somos lembrados de que o caminho da fé nem sempre é fácil ou direto. A libertação dos hebreus foi milagrosa, mas não significava que sua jornada seria livre de dificuldades. Assim como eles enfrentariam o deserto, também enfrentamos períodos de provação em nossas vidas. Esses momentos não são sinais de abandono divino, mas oportunidades para crescermos em confiança e dependência de Deus. Ele nos guia, mesmo quando o caminho parece árido e incerto. Outra lição importante está na mudança de perspectiva do povo. Antes da travessia, muitos duvidaram de Moisés e do próprio Deus. Questionaram se não teria sido melhor permanecer como escravos no Egito. Esse mesmo povo agora cantava louvores pela libertação. Isso mostra como nossas emoções podem oscilar diante das circunstâncias, mas também como Deus é paciente e fiel para nos transformar, mesmo em meio às nossas dúvidas e temores. Ele nos conduz com graça, moldando-nos para sermos pessoas de fé, mesmo quando inicialmente não enxergamos o plano maior. Para nós hoje, a travessia do Mar Vermelho simboliza momentos de transição em nossas vidas. Todos enfrentamos mares vermelhos, situações que parecem impossíveis de superar. Mas a história de Israel nos lembra de que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é poderoso para abrir caminhos onde não há saída, para transformar nossos medos em cânticos de vitória. A chave está em confiar nele, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. Enquanto os hebreus olhavam para o deserto diante deles, podiam fazê-lo com a certeza de que Deus estava com eles. Ele havia provado seu poder e fidelidade. A coluna de nuvem e a coluna de fogo que continuaram a guiá-los eram sinais visíveis de sua presença. Assim como eles, somos chamados a avançar em fé, sabendo que o mesmo Deus que nos libertou é aquele que nos conduzirá até o final de nossa jornada. A celebração na margem do Mar Vermelho foi um marco, mas também um lembrete de que o verdadeiro objetivo não era apenas escapar do Egito, mas chegar à Terra Prometida. Essa verdade ainda ressoa para nós hoje. Deus não apenas nos liberta, mas também nos chama a um propósito maior. A travessia do Mar Vermelho é um dos momentos mais extraordinários da história bíblica. Não é apenas um relato sobre libertação, mas uma poderosa demonstração da fidelidade, do poder e do amor de Deus por seu povo. O povo de Israel, antes escravo, agora estava livre. Aqueles que questionaram, temeram e duvidaram, testemunharam o impossível. O mar se abrindo, formando um caminho de libertação. No entanto, essa história não é apenas sobre o livramento físico, mas sobre transformação espiritual. Deus não estava apenas tirando os hebreus do Egito. Ele estava moldando um povo que confiaria plenamente nele. Essa é uma lição para nós hoje. Deus não apenas nos livra de situações difíceis, mas usa esses momentos para fortalecer nossa fé e nos transformar. A travessia nos ensina que, diante das dificuldades, somos chamados a confiar, mesmo quando tudo parece impossível.
Assim como Deus abriu o mar para os israelitas, Ele continua a abrir caminhos em nossas vidas, mesmo nas situações mais desafiadoras. O segredo está em manter os olhos nele, em reconhecer que o mesmo Deus que operou milagres no passado é o que continua agindo em nosso favor. Outro ensinamento poderoso é sobre a gratidão e o louvor. Após a travessia, o povo celebrou com cânticos e danças, exaltando a Deus por sua obra. Em nossas vidas, também devemos ser rápidos em reconhecer as bênçãos que recebemos, em vez de apenas focar nos desafios que ainda estão por vir. A gratidão nos conecta ao coração de Deus e nos fortalece para as jornadas futuras. Por fim, a história nos lembra que o propósito de Deus vai além do livramento imediato. Ele nos chama para uma jornada de fé, na qual crescemos em confiança e intimidade com Ele. Para os hebreus, a travessia do Mar Vermelho foi apenas o começo de sua caminhada rumo à Terra Prometida. Para nós, é um lembrete de que Deus não apenas nos liberta, mas também nos guia e nos sustenta até cumprirmos o propósito para o qual fomos criados. Que possamos, como os israelitas, confiar nele em cada etapa de nossa jornada, sabendo que seu poder e fidelidade nunca falham.